Para início de nossa conversa, o passado já não lhe serve mais. De Simão até Pedro. E falando sobre Pedro, Pedro era um homem impulsivo. Pedro era um homem cheio de dúvidas. Em certas situações, Pedro se mostrava um homem cheio de coragem, mas em outras, cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Com tudo isso, ele se tornou um dos pilares da fé cristã, quebrando toda a lógica humana. Pedro se tornou uma rocha inabalável em Cristo. Talvez você possa estar pensando que você não é ninguém importante, mas eu quero dizer uma coisa para você. É nesse pensamento que mora um segredo. Aí eu te pergunto, importante para quem? Eu quero começar afirmando para você que mesmo que para algumas pessoas você não seja importante ou que você não tenha importância, para Deus você é importante. Entenda isso. Mesmo assim, quem nunca duvidou ou quem nunca teve dúvida quando alguma coisa se tornou difícil? Quando as coisas se tornam difíceis em nossa vida, às vezes duvidamos, sim. Às vezes achamos que não vamos chegar a lugar nenhum, que não temos importância para esse mundo ou para as pessoas. As dúvidas, as incertezas, elas batem à porta do nosso coração. Porém, eu quero falar para você que o passado já não faz sentido. Você precisa viver o novo de Deus. Em Mateus capítulo 14, a Bíblia relata a história de Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, a Bíblia fala ali na quarta vigília, mais ou menos de 3 a 6 horas da manhã, este acontecimento teve um grande impacto na vida de um homem chamado Pedro. Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas turbulentas, mas mesmo assim, em meio a tudo aquilo, ele pede para andar. E Jesus o chama. Ele pisa os seus pés sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas, mesmo vendo toda a situação difícil. Começou a afundar, é claro. Jesus teve que tomar ele por suas mãos e veja o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 14, versículo 30 ao versículo 31. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? É claro que Jesus, quando toma ele pelas mãos, diz que, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas você vê que mesmo em meio a tantas as situações que ali estavam acontecendo, ele não hesitou em pedir para andar sobre as águas. O que aprendemos com isso? Que mesmo em meio às dúvidas, não podemos deixar de tentar, de agir, de viver o novo, de viver o extraordinário em nossa vida. O passado, muitas das vezes, tem nos aprisionado. E Pedro teve um passado não tão fácil. Mas eu quero que você entenda que momentos como esse acontecem em nossa vida para nos preparar para algo maior, algo extraordinário de Deus. Nos sentimos sem importância, sem o devido valor, mas Deus nos dá a importância devida. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe o que a Bíblia diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O que estava acontecendo, ou quantas outras coisas aconteceram na vida de Pedro, tudo estava cooperando para o bem dele, para o bem do seu crescimento. Pedro ainda era imaturo na fé. Pedro ainda era um homem que tinha incertezas, dúvidas no seu coração. Talvez você possa estar vivendo isso, se achando pequeno, se achando menor, se achando excluído, se achando indevido. Mas saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem um propósito em nossa vida. E Deus nos chamou. Ah, mas eu sou tão incapaz. Deus capacita os chamados. Deus prepara. Deus quem dá a graça. Está lembrado de Jeremias?
Jeremias disse: eu sou apenas uma criança, não sei falar. E Deus disse para ele: não se preocupa, Jeremias, porque eu colocarei as palavras na tua boca, eu que falarei por ti. E se vierem contra ti, eu que estarei te defendendo. Deus chama, Deus dá o aval, Deus dá graça, Deus usa em nome de Jesus. É no dia a dia que a nossa vida e fé em Deus se mostra estar firmados, ou se é apenas um vento que está passando, um entusiasmo qualquer. O que estamos fazendo diante de Deus? Será que é o oba-oba? Ou será que estamos firmados em Sua palavra, crendo que Ele pode transformar uma história de dúvida, uma história de incerteza para uma vida certa diante dele? O próprio Pedro, escrevendo em sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, veja o que ele disse. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em valor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você pode entender que palavras preciosas são essas? O apóstolo Pedro diz que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quer dizer, provados em várias situações, vivendo várias situações na vida. Quem nessa vida não passou por momentos de altos e baixos? Na vida de fé, na vida com Deus, nós somos testados, provados, para depois sermos aprovados. E ele diz mais que o nosso valor, o valor da nossa fé será confirmada como preciosa ou mais preciosa que o ouro que é provado no fogo. Por quê? Redundante em valor, glória e honra na revelação de Cristo. Porque se vivemos uma vida de incerteza, de inconstância, uma vida de dúvidas, nós não podemos ou nós nunca chegaremos ao lugar nenhum em Deus. Agora eu te faço uma pergunta: será que em você ainda existe a dúvida, ou a incerteza, ou o pensamento de que vai fracassar? No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54 ao 71, nós temos o relato de Pedro negando a Jesus. E quando ele nega, fica claro dentro dele a fraqueza que existia, mesmo sem ele admitir isso. E quantas das vezes não admitimos as fraquezas que existem em nós? Mas o que Deus quer é um coração sincero, um coração contrito, um coração verdadeiro diante dele, para que ele possa trabalhar. Por quê? Porque o passado já não nos pertence. Nós não estamos vivendo mais no passado, desde o momento que passamos a caminhar com Jesus. E nós precisamos viver em novidade de vida, em uma vida de certeza, em uma vida de fé, de confiança em Deus. E esse momento em que Pedro nega Jesus, isso doeu mais no coração dele, de Pedro, do que no próprio Jesus. E quantas das vezes nós passamos por isso? Negamos a Cristo. Será que isso está doendo dentro de você? Será que isso está te incomodando? Será que isto está fazendo com que você pense, realmente reflita sobre a sua vida cristã? Porque Pedro, ele prometeu fidelidade a Jesus. Mas, na primeira pressão, ele vacila. E quantas das vezes nós prometemos fidelidade a Cristo, mas na primeira provação, na primeira situação que nos é posto, a gente vacila. Em Lucas 22, 32, o interessante é que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus falou para ele que ele o negaria antes que o galo cantasse. Jesus já sabe, meu amado, das nossas intenções, das nossas dúvidas, incertezas dessa caminhada. Mas ele não quer que vivamos assim. Nós somos postos em certas situações para provarmos o valor da nossa fé. Não que Deus não saiba, isso não quer dizer nada a Deus, porque nada pega ele de surpresa, mas para nós nos conhecermos a nós mesmos e podemos trilhar um caminho de certeza, de fé diante dele, não uma vida de inconstância,
o passado fica para trás. Eis que coisas novas faço, diz a palavra. No Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 24, ele oferece um direcionamento, ele oferece um recomeço a Pedro. E é isso que Jesus nos oferece, um direcionamento em nossa vida. A sua palavra nos guia, a sua palavra nos orienta, o que devemos fazer, como devemos fazer. Mas muitas das vezes nós estamos presos a um passado e queremos repetir esse passado, quando o passado já não nos serve mais. E vivemos caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas situações de sempre. Veja o que diz a Bíblia. Isaías 43, versículo 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus começa dizendo, eis que faço coisas novas. Vocês não estão percebendo? Nós, amados, precisamos estar atentos para as coisas que Deus está fazendo em nossa volta. Deus está fazendo, Deus está criando situações novas e nós não estamos apercebidos. Nós estamos desatentos e só olhando para trás. Presta atenção. Quando olhamos no painel do nosso carro, ali no para-brisa, tem um retrovisor pequenininho em cima. O retrovisor pequenininho mostra o passado, mas o para-brisa é enorme e está na nossa frente e mostra um futuro brilhante. É isso que Deus quer que você enxergue. Deus nos promete um novo começo para realizarmos coisas inéditas. Deus está mostrando a sua capacidade de renovar tudo. Eu quero que você entenda que a queda não é o fim. O fim é continuar na queda, é continuar caído. Mesmo que você já falhou negando Jesus em algum momento da sua vida, entenda que o que Jesus oferece para você não é uma punição, é um recomeço. Você só precisa abraçar isso, porque o passado não lhe cabe mais, o passado não lhe interessa mais. Você precisa viver o novo de Cristo e tem que ser já, tem que ser agora. Vamos ser sinceros, quantas das vezes em rodas de amigos nós negamos a Jesus, negamos a nossa fé por vergonha. Nos envergonhamos dele, assim como Pedro ficou com medo, com vergonha, com anseio. O homem que dizia que defenderia Jesus, mas no momento do aperto ficou quieto, calado, com medo, com incerteza e insegurança. E quantas das vezes ficamos inseguros quando estamos em meio às pessoas que não prestam a nossa mesma fé, mas quando é para falar de Jesus nos calamos, ou quando ouvimos eles criticando a Jesus, nós também nos calamos e não os defendemos. Veja só o que Jesus falou no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então, meu amado, minha amada, não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de carregar o nome de Cristo. Não tenha insegurança, incertezas no seu coração, porque o teu passado já não te pertence. O teu passado já não serve mais quem você era, o que você fez ou deixou de fazer. Você precisa trilhar nos caminhos de Deus de uma forma firme, segura, sabendo em quem você está crendo. Veja só o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Entenda, em Cristo nós não somos melhorados, nós somos renovados. O que era velho foi tirado e foi posto uma nova pessoa, uma nova personalidade em Cristo, a mente de Cristo em nós. As coisas antigas falam de um passado ruim, de um passado cruel, de um passado triste que você trilhava. Mas as coisas antigas são antigas, ficaram lá atrás. Devemos viver o novo, devemos viver o agora, com Cristo, através da sua palavra, sendo guiado por ela.
pensamentos do passado, atitudes do passado, fica no passado. Pedro, ele mudou completamente a partir deste ponto, a conversão. E converter é mudar de rota. Você está num caminho, quando você converte o caminho, você está mudando para outra direção. E é justamente isso quando se falamos de conversão. É mudar de pensamento, mudar de atitudes, mudar de forma de agir para se adequar ao caminho de Deus, para se adequar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 32, veja só o que Jesus falou para Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você vê Jesus dizendo e afirmando que rogou a Deus por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. E é justamente o que ele está fazendo agora. Hebreus conta que Jesus está rogando por nós ao Pai. Se apegue a isso, acredita nisso. Mas para quê? Para que quando Pedro se convertesse, ele confirmasse os irmãos, confirmasse esta fé, aquilo que Jesus tinha posto no coração dele e o que Jesus pôs no seu coração. Não desfaleça, não negue, não tenha medo, não tenha incertezas dentro de você, porque o teu passado já não te serve. Nós temos o relato em Atos capítulo 2, quando Pedro é revestido com o poder do Espírito Santo. Ali realmente começa uma nova história. Ali realmente começa um renovo, uma transformação, uma conversão na vida de Pedro, porque a partir dali ele foi usado tremendamente por Jesus. Ele prega e as pessoas se convertem. Ele ora e os milagres acontecem. Até a sua sombra opera milagres, porque por onde Pedro passava, as pessoas procuravam se colocar aonde a sombra dele estava tocando e os milagres aconteciam. Pessoas são libertas, transformadas através da vida de Pedro. E é dessa forma que Jesus quer te usar. Deixe o passado para trás, não viva mais esse legado, passe a viver o novo de Cristo em sua vida. Pedro, em sua primeira carta, ele consola a igreja perseguida e ele diz para a igreja: continuem, prossigam. Ele também exorta a igreja a ser santa, a ser separada para Deus e a ter identidade em Deus. Na sua segunda carta, ele incentiva a igreja a ter um crescimento espiritual. Ele exorta a igreja a viver uma vida de propósito, uma vida com propósito. E ele também afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te ama. Então para de viver uma vida incerta, uma vida de dúvidas, uma vida de vai e vem. Firma os teus pés sobre a rocha, caminha com Cristo. Jesus, ele enxergou em Pedro um potencial que ninguém via. Ele não olhou o que Pedro era, mas ele olhou o que Pedro poderia se tornar. E Pedro, de um homem indeciso, cheio de dúvidas, passa agora a ser um homem cheio de fé, tendo a certeza de sua fé ao ponto de morrer por aquilo que ele estava acreditando. É disso que estou te falando. Você tem que ter certeza da sua fé, precisa estar firmado no que você crê. Você crê em Jesus, então viva isso. O passado já não lhe serve mais. Coisas novas Deus tem para você, uma vida nova, então passe a vivê-la e que nós possamos fazer dessa declaração bíblica o nosso estilo de vida. Veja o que diz a Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14 diz: É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Eu encerro essa conversa falando e repetindo as palavras do apóstolo Paulo. Veja só o que ele diz.
uma coisa eu faço. O que ele estava fazendo? Se esquecendo das coisas que ficou para trás e avançando para as coisas que estavam à sua frente. Você precisa olhar para frente, não mais para o seu passado. Mas ele continua dizendo: corro direto para a chegada, a fim de conseguir o prêmio. Que prêmio? A nova vida que Deus preparou, que Deus chamou para vivermos em Cristo Jesus. Essa vida, tanto no presente como no futuro, a vida que estamos vivendo e a vida que iremos viver com Ele na eternidade. Mas se deve começar hoje, se deve começar agora. Você precisa se posicionar em Cristo. Então entenda, o passado já não lhe serve mais. De Simão a Pedro. O que eu não pude falar com palavras, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Eu quero encerrar esta conversa pedindo para que você deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal, vai impulsionar o canal e vai fazer com que o canal chegue a outras pessoas e esta mensagem chegue a outras pessoas. Se for possível, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Leve esta mensagem adiante. Faça com que outras pessoas escutem o que foi dito aqui nesta conversa. E peço também que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Talvez você entrou, mas não está logado. Loga a tua conta do Google. Entra lá, se inscreve no canal, marca o sininho para que você possa ser avisado da próxima mensagem e que Deus possa te abençoar com isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.